Estudo sistêmico do livro Apocalipse de Abraão, sobre os capítulos 26 e 27. Capítulo 26 com 6 versículos e o capítulo 27 com 7 versículos. Esses dois capítulos representam um diálogo entre Abraão e Yatzvaot, Deus Criador. E diz assim: Eu falei, eterno, forte, único, por que motivo dispuseste que tudo deveria ser assim? E agora tu tornas tudo manifesto. Ele falou: Ouve, Abraão, entende o que eu vou te dizer. Responde quando eu te perguntar. Por que o teu pai não prestou atenção à tua voz e não abandonou a diabólica idolatria, até morrer, ele e toda a sua casa? Eu respondi: Eterno, forte, único, isso aconteceu por não ter ele nenhuma intenção de me dar ouvidos. Eu, por meu lado, também não aceitei as obras dele. Então ele me disse: Escuta, Abraão, assim como a vontade do teu pai está nele e a tua está em ti, assim está em mim a determinação da minha vontade, preparada para todo o tempo futuro, antes que tu a conheças e antes que vejas o porvir com os teus olhos. Na visão tu podes constatar o que será daqueles que procederão do teu tronco. Capítulo 27. E olhei e vi, aquela imagem começou a se mover, e do seu lado esquerdo saiu uma população de incircuncisos que abordavam os do lado direito, homens, mulheres e crianças. A uns eles degolavam, a outros faziam prisioneiros. Eu vi como se precipitavam na direção deles, procedente dos 4 portões, e como incendiavam o santuário e dentro dele saqueavam os objetos sagrados. Eu falei: Eterno, único, o povo que se originou de mim e tu acolheste será expoliado pelas hordas dos incircuncisos. Uns os matam, outros os prendem, como estranhos. Botam fogo no santuário, roubam e destroem os objetos preciosos de seu interior. Eterno, forte, único, cessem agora as obras da maldade, realizadas com fúria nefanda. Mostra-me agora, de preferência, aqueles que cumprem o que mandaste em obras de justiça, pois isto está em teu poder. Ele falou: o tempo da integridade acontecerá, primeiramente a eles, através do exemplo de reis e homens piedosos. De antemão eu os criei, predeterminando que alguns deles os governem. Mas destes sairão também homens que só pensarão em proveito próprio. Foi isso que eu te mostrei, e foi isso que você viu. Estudo dos capítulos 26 e 27. Subtítulo: Castigo e restauração. Essa é a predestinação de Israel. Logo no início do capítulo 26, Abraão faz essa pergunta a Iá: Por que motivo tu dispuseste que tudo deveria ser assim? Na verdade, Iá já respondeu essa pergunta lá no capítulo 22, quando ele disse: Foi assim que determinei desde o princípio para ser, e desde sempre esteve projetado na imagem diante de mim, anterior à tua existência. Iá vê os acontecimentos antes deles acontecerem. Isso é a onisciência dele. Por causa disso, ele já sabe de tudo. Quem vai permanecer fiel a ele, quem vai cair, quem são as pessoas que têm vontade, têm desejo de permanecer com ele, e quem são aqueles que nunca irão se consertar. Veja o diálogo de Iá com Abraão nos versículos 3 e 4, capítulo 26. Abraão, por que o teu pai não prestou atenção à tua voz e não abandonou a idolatria? E Abraão respondeu sabiamente: Isso aconteceu porque ele não tinha nenhuma intenção de me dar ouvidos. Abraão exortava o pai dele, mas o pai dele não tinha intenção de dar ouvidos. Está tudo muito claro aqui sobre os filhos da salvação e sobre os filhos da perdição. Terá não pertencia à vida eterna, assim como muitos estrangeiros pertencem e muitos hebreus não. Do ponto de vista espiritual, predestinação é isso. Iá, o Deus eterno, conhece aqueles que escolheu. Inclusive, Yeshua usa essa expressão no texto do Pacto Novo, quando ele diz aos discípulos: O servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Não falo sobre todos vocês, porque eu conheço aqueles que eu escolhi. O nosso Deus conhece aqueles que ele escolheu. E para esses, ele estabeleceu normas e leis para serem seguidas.
assim como também traçou consequências para quem permanece na desobediência. E foi por isso que no versículo 6 do capítulo 26, ele disse a Abraão: na visão tu pode constatar o que será daqueles que procederão do teu tronco. Quando ele diz, veja o que será deles, é porque aos olhos dele, ele já estava vendo a consumação de todos esses fatos. Consumado, não que ele tenha predestinado alguém especificamente para ir para o inferno, como o pessoal fala, mas porque Iá já tinha visto os acontecimentos futuros diante dele. E o capítulo 27 já começa com Iá mostrando a Abraão toda a série de castigos, punições que vêm se sucedendo desde os tempos passados. As ações ocorridas antes e durante o período dos reis de Israel, e também depois desse período. Todas as consequências da rebeldia e falta de obediência do povo escolhido, que ele escolheu para ser um obediente. Se ele não tivesse escolhido um povo para ser obediente a ele, ele não tinha instituído a Torá. Parece que Israel não conseguiu entender muito bem isso, que eles foram escolhidos para serem obedientes. No versículo 6, capítulo 27, Iá traz uma palavra de esperança a Abraão, quando ele diz: o tempo da integridade virá primeiramente para eles. Primeiramente para eles. Iá preparou tempos bons para seus fiéis, através de reis e homens piedosos, sobre os quais ele diz: de antemão eu os criei, determinando previamente, que alguns deles os governem. É por isso que o subtítulo desse segmento é sobre predestinação, porque o Deus Eterno determinou previamente, determinou antes do acontecimento o que iria acontecer da parte dele. Ele determinou que haveria uma escolha que a partir dele, exercendo a vontade pessoal dele, assim como Terá exerceu sua vontade pessoal de não dar ouvidos a Abraão. Se o ser humano, que é imperfeito pecador, detém o uso de sua vontade pessoal, quanto mais aquele que está acima de todos, aquele que é soberano e não pode deixar a humanidade destruir tudo só porque o homem quer ser pecador. Versículo 5, capítulo 26, Iá diz a Abraão: assim como a vontade do teu pai está nele e a tua vontade está em ti, assim também está em mim a determinação da minha vontade, preparada para todo o tempo futuro. Essa declaração explica muito bem a predestinação de Israel. Assim como o ser humano se apegou à vontade de pecar e fez disso sua referência de existência terrestre, assim também Iá, o Deus Criador, exerceu a vontade dele de preservar tudo e não deixar que o homem acabe com tudo. Ele exerceu a vontade soberana dele com o intuito de recuperar e redimir a criação dele. Ele não criou o mundo para a gente destruir. E para isso, ele tomou decisões que não poderiam jamais ficar debaixo da opção humana. Certas coisas diante do Deus Criador, nós humanos não podemos ter opção. Senão, nós humanos vamos sempre optar por pecar e vamos destruir tudo. No Salmo 89, Iá diz a Davi: se os teus filhos abandonarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a transgressão deles com vara e sua iniquidade com açoite. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que saiu da minha boca. Isso está no Salmo 89. Por que você acha que Iá disse isso? Ele redime aquele que ele escolheu, mas antes da redenção tem que haver punição. Afinal de contas, Iá não é só bom, ele é bom e justo. E nenhum pecado pode ficar impune. Pelo fato de Iá Tziva'ot ser bom, ele dá o livramento e preserva, quando tem que preservar. E por ser justo, ele não deixa o mal impune. Assim é o nosso Deus. E é por isso que logo no começo do capítulo 27, Iá mostra a Abraão a queda do templo de Jerusalém, causada pelos romanos, a qual ocorreu no ano 70 dessa era messiânica. O texto diz: uma população de incircuncisos que abordava homens, mulheres e crianças. A uns eles degolavam, a outros faziam prisioneiros e incendiavam o santuário, e dentro dele saqueavam os objetos sagrados. Com o início da era messiânica, Iá subverteu o maior de todos os objetos de idolatria israelita, o templo.
Ele já não era mais necessário. Afinal de contas, o templo foi instituído para ser o baluarte do pacto antigo, que era incompleto. O judaísmo messiânico costuma se referir ao pacto novo por Yeshua HaMashiach como aliança renovada. Se você costuma ouvir judeus messiânicos na internet, já ouviu essa expressão, aliança renovada. Mas o pacto novo com Yeshua não é a renovação do pacto antigo. No texto do profeta Jeremias, Yah diz claramente: dias virão em que farei um pacto novo, mas não como aquele que eu fiz no deserto. Jeremias capítulo 31. Ele disse: eu farei um pacto novo, mas não como aquele que eu fiz no deserto. Ele está frisando bem claramente que o pacto novo não é a renovação do pacto antigo. É outra coisa. Afinal de contas, o pacto antigo instituía sacerdotes para conduzirem o povo até Deus. O pacto novo não. No pacto novo, Yeshua HaMashiach é o único sacerdote. Sacerdote à moda de Melquisedeque, que significa dizer sacerdote único. Ele é único. No pacto novo, Yeshua é único. Não tem esse negócio de sacerdócio, levita, templo. Como o próprio Deus disse, colocarei a minha Torá nos corações deles e em suas mentes eu a escreverei. Esse será o meu pacto com eles. Eu colocarei a minha lei nos corações deles, meus escolhidos. E ninguém mais precisará dizer, conheça Yah, porque todos me conhecerão. Foi como ele mesmo definiu o pacto novo. Na visão, Abraão se assustou com a destruição do templo de Jerusalém. Mas foi necessário acontecer essa destruição, porque o templo era o ícone do pacto antigo. E quando Abraão pediu esclarecimento a Yah sobre o futuro de Israel, Yah diz a ele, o tempo da integridade acontecerá, primeiramente a eles, ao seu povo, através do exemplo de reis e homens piedosos, que eu criei de antemão, predeterminando que alguns deles os governem. Nosso Deus consolou Abraão, nosso pai, e o fez saber que haveria redenção no meio do seu povo. Ele disse, o tempo da integridade irá chegar primeiramente a eles, aos eleitos do povo israelita. Esse tempo da integridade se refere ao período dos reis e profetas nacionais, pelos quais Yah iria reconduzir muitos à sua Torá, através do exemplo de vida dos justos que ele estabeleceu. Reis e profetas escolhidos a dedo por ele, iriam servir de espelho e guia espiritual para o povo. Yah não levantou reis apenas para reinar e profetas apenas para ficar falando aleatoriamente. Eram homens preparados para dirigir o povo espiritualmente e servir de referência, como foi Elias e Eliseu. Elias e Eliseu não eram profetas comuns, eles eram coluna espiritual de Israel, cada um em sua época. Mas Yah também mostrou a Abraão que do meio do povo dele surgiriam homens que só pensariam em seu proveito próprio. Como temos visto nos textos bíblicos, entre reis e profetas justos também teve reis ímpios e tiranos, e gente que tomou o poder sem ter direito, e profetas falsos no meio do povo. Estes eram instrumentos de punição, enviados para aqueles que não compreenderam a lei do Deus eterno, como ela realmente tem que ser. É claro que nem todo judeu foi salvo, nem todo israelita é salvo. Nem todo aquele que diz Shalom Aleichem entrará no reino dos céus. Seja judeu ou grego, ou qualquer outro povo, só entrará na vida verdadeira quem reconhecer Yeshua como ungido do Deus de Israel. Afinal de contas, o judeu que compreende Yeshua é o judeu que compreende a verdadeira linha de interpretação da Torá. Quando Yeshua voltar, no tempo do fim, estes já estarão ambientados na verdadeira Torá. E no próximo segmento, que vai pegar os capítulos 28 e 29, já começaremos a entrar mais a fundo nas coisas referentes ao tempo do fim, que será quando falaremos sobre o tema O Tempo e o Ungido. Até a próxima!